Olá, eu sou a Samantha Poça do canal Personalizando para Festas e hoje eu estou aqui para ensinar a você o passo a passo do zero desse lindo cofre luxo personalizado com a ovelha, que é um importante símbolo da Páscoa. Bom, gente, então vamos lá à confecção do cofrinho de ovelha. Eu disponibilizei para vocês, no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo, o molde da cabeça. Então essa aqui vai ser a cabeça da ovelha, a orelhinha e essa daqui é a parte do topetinho, tá? Você vai cortar a orelhinha, você vai marcar, né, no tecido. Esse tecido que eu estou utilizando para fazer o pelinho da ovelha chama-se carapinha. Em alguns lugares chamam pele de ovelha ou pelo de ovelha, tá? Então ele parece bastante com a textura da ovelha. E aí como é que você faz? Você vai marcar e deixar mais ou menos uma borda de 1 centímetro. E a costura você vai fazer aqui por cima. O outro tecido, eu estou utilizando um tecido floral, esse aqui é um tricoline floral. Eu vou fazer do tamanho que eu fiz já com a margem de costura. E eu não preciso marcar, porque a costura eu vou me guiar aqui pela marcação que eu fiz na carapinha, tá? No tecido de ovelha. Você vai fazer, então, 2 desse tecido tricoline e 2 no tecido de pele de ovelha. Aqui já é uma que eu fiz com a costura, tá? Então fica difícil de ver aqui, mas ele já está costurado. E eu deixo essa abertura aqui por baixo, porque é como eu vou fazer a virada. E aí você pode, depois que você fez deixou esse 1 centímetro mais ou menos aqui, você corta o excesso. Cortado o excesso, você vai fazendo picotes aqui, ó, para facilitar a virada. Na hora que ele virar, ele não vai ficar, ele vai virar melhor, né? Vai ficar mais arredondado. Então você só tem que tomar cuidado para não deixar chegar na costura esses picotinhos que você tá fazendo. E aí você faz por toda a margem aqui ao redor da costura. É bem simples. Eu fiz a máquina, você pode fazer na mão, costurando na mão, tá? E aí, ó, você vai virar esse tecido. Tá vendo? Ele fica bem arredondadinho. Pode cortar esse excesso que tá aqui embaixo. E aí você vai fazer uma costura, ó, como eu já fiz aqui, para deixar fechadinha essa parte de baixo também. Então pode ver que aqui ela ficou aberta, que foi por onde a gente fez a virada. E aí você vem e passa uma costurinha aqui embaixo, certo? Então, por enquanto, para a orelhinha, são esses procedimentos que a gente vai fazer. Pro rostinho, né, da ovelha, é esse outro molde que eu mostrei para vocês. Então vocês vão cortar 2 vezes, e o tecido que eu estou utilizando aqui é uma malha, ó. Vocês podem ver que tem elasticidade, tá? Uma vez que você tenha feito eu fiz a costura, né, que também pode ser à mão, não tem problema, ao redor de todo o rostinho, né? Ela vai ficar completamente fechada. Então, como que você vai fazer para abrir? Você pega aqui de um lado de outro, afasta. Essa parte de cima aqui vai ser a parte superior. Aqui embaixo, né, onde vai a boquinha, o focinho e aqui os olhinhos. Então, você vai afastar um pouquinho aqui. E aqui nessa região de cima, você vai fazer um picote. Para ficar melhor e mais arredondado na hora que a gente vai virar, a gente vai fazer o picote também aqui nas pontinhas, não deixando chegar na costura. Então você vai fazendo o picote em toda a margem ao redor da costura.
Feito isso, você vai virar e vai ajustando aqui com o dedo para ele ficar arredondado. O enchimento, a gente vai fazer com enchimento mesmo, com essa fibra, que é para enchimento de bonecas, de tecidos em feltro, almofadinha. Então a gente vai colocando para ele ficar bem cheinho, essa parte que vai ser o rostinho. Pronto, olha, ele tá bem cheinho. E aí, o que você vai fazer? Você pode costurar essa parte aqui que ficou aberta, ou simplesmente passar uma colinha quente, tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Ele fixa super bem, tá? Então aqui a gente já tá começando a ter o rostinho da ovelha. Para fazer as marcações, eu vou usar essa caneta aqui, que é da Pilot. Ela se chama Ball Friction. E ela é uma caneta que apaga quando você passa a borracha. Na verdade, quando você submete essa tinta, né, a uma temperatura alta, ela apaga. Então, é bastante usado para fazer os moldes, né, de tecido, porque aí depois você pode passar no ferro ou com um secador e ela vai desaparecer, tá? Para vocês verem aqui, ó, eu vou fazer, por exemplo, uma marcação do olhinho e só de passar aqui, ó, o biquinho da cola quente sem a cola, ele já desapareceu, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou ver aqui qual é o meio, né? E aí eu vou ver o posicionamento primeiro dos dois olhinhos. Então, eu vou colocar um olhinho aqui, um no meio, o outro olhinho aqui, tá? E aqui eu vou desenhar o que vai ser a boquinha. Certo? Seria o focinho e a boquinha. Uma vez que eu tenha desenhado, né, a posição dos olhinhos e o focinho, eu vou colocar então primeiro o olhinho. O olhinho eu tô usando esse botão que ele é arredondado, né? Acho que dá pra vocês verem. Tem essa partezinha aqui atrás. E aí a gente vai posicionar para ele ficar aqui e ele tem que ficar apertadinho, né? Para dar aquela sensação do afundamento do olho mesmo. Então, como que a gente vai fazer? Eu separei aqui, ó, uma agulha. E aí eu tenho essa linha aqui e o nozinho, então ela tá dupla, né? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou passar aqui por trás. Pego ali na posição que eu fiz a marcação do olhinho, passo aqui embaixo no botão e volto lá para baixo, certo? Aí eu já posso tirar aqui da agulha. E aí, como a gente vai fazer? A gente vai dar um nó. E aí eu viro pra ir deixando, ó, ele bem apertadinho, tá? Ó lá.
Ficou bem apertadinho, eu viro e dou os nós de segurança, pra ficar lá. Corto o excesso. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, certo? Olha lá, agora que eu coloquei os olhinhos, eu quero, na verdade, olha, ficou um pouquinho tortinho aqui, eu quero que o meu focinho seja maior, não comece tão no olho, e aí eu posso até fazer uma boquinha menor. Não tem problema com essa caneta, ó, é só eu apagar aqui de levezinho, sem a cola e pronto. Certo? Aí eu vou redesenhar da forma que eu quero. Pronto. Você vai fazer como se fosse um Y. Então, a gente vai começar lá por trás. Faz uma costurinha de segurança. E vem nas marcações. Certo? E aí você pode apagar esse excesso, se certifica que não tem cola. Prontinho. Tá bom? As bochechinhas, eu vou utilizar esse kit Chalk, ele da Toque Crie. Na verdade, ele é bem antigo e eu nem sei se ainda vende. Mas aí, como que você vai fazer? Você pega aqui a bolinha, e aí eu vou pegar esse rosinha aqui, por exemplo, e aí a gente vai fazer a marcação da bochechinha. Pode ser com maquiagem também, com sombra. Certo? O que tá faltando agora aqui pra fazer a parte da cabecinha? A gente vai, a princípio, grudar aqui, ó, essas duas pontas, e pode ser com a cola quente mesmo. Então, você vê qual é o meio e passa a cola ali na pontinha e gruda, tá? Porque a orelhinha, ela vai ficar assim. E a gente vai grudar depois a orelhinha aqui, ó. Com a cola quente no tecido é bem rápido, tá? Então, ó, primeiro orelhinha já tá pronta. E aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, para finalizar aqui a ovelhinha, eu preciso colocar o topetinho da ovelha. Eu vou pegar esse tecido, né, esse pedaço de tecido carapinha aqui circular. Ele tá com 18 centímetros aqui de largura. E eu vou fazer um alinhavado. O que que é isso? Vou pegar então a minha linha, né, dobrada aqui no meio.
E aí o nozinho na ponta. E eu vou passando só uma margem aqui de 0,8, 1 centímetro. E aí eu só vou fazendo assim e trazendo a linha, tá? É bem simples. Uma vez que você tenha passado em tudo, você vai pegar e puxar aqui para ele ir arredondando, tá? Você coloca a mão aqui assim, ó, no meio, e você vai puxando até quando? Até você ver que aqui, ó, você tá conseguindo fazer um topetinho para ela e pegando aqui a lateral, tá? Então, esse é o posicionamento, ó. Vai ser assim que a ovelhinha vai ficar. Então, vou só puxar mais um pouquinho. E aí eu dou um mãozinho aqui, ó, pra ele ficar na posição que eu quero. Cortei a linha. E aí eu vou posicionar, então, aqui a ovelhinha, ó. O carapinho, né? Pra ficar assim na ovelhinha, tá? E eu vou colar com a cola quente. Olha que fofura que já tá essa ovelha, né? Certo? Pra fazer a parte do corpinho, né, da ovelhinha, eu tô usando o cofrinho, porque é o que eu tenho aqui. Você poderia usar uma tubolata, você poderia usar uma Nutella, né, o pote de Nutella, você poderia utilizar a Pringles, né, a batata. Então, assim, vê a embalagem aí que você consegue. Eu vou usar o cofrinho porque é o que eu tenho aqui. Então, como que a gente vai fazer? Sempre quando a gente for usar o cofrinho para fazer um personalizado de luxo, essa parte fechada, ela fica para cima, que é onde a gente vai personalizar. E embaixo a gente deixa livre para ser colocado a moedinha, porque ele vai ser útil, né? Ele realmente é um cofrinho que vai ser utilizado, tá? Como que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou forrar aqui essa parte de baixo, tá? Então, pode ser com a cola quente mesmo. Aí eu tô utilizando, é só você ver aqui, ó, ela tem 9 de largura e 20 de circunferência. Aí você vai ter que ver o seu, como que vai ser, tá? E aí eu vou fazer a colagem aqui. Não passar cola nessa parte aqui de baixo, tá? Porque ela tem que ficar livre para sair. Então você só tem que chegar até a pontinha, mas não pode encostar nela. A parte de cima tudo bem. Aí aqui, ó, você encosta por baixo para não ficar aparecendo essa emenda, certo?
Pronto, ó, não dá nem pra ver, né? Coloca o pelinho, não dá nem pra ver onde tá a emenda. Então, se atenta que ela tá lá atrás, certo? Aqui, a gente vai ter que colocar um círculo, ó, preenchendo toda essa parte de cima. Pra isso não ficar afundando, quando a gente colocar a cabeça da ovelha, você pode utilizar a própria fibra, você pode utilizar um pedaço menor da carapinha, que é o que eu vou usar aqui, tá? Então eu vou encaixar esse aqui primeiro. E depois eu vou vir com esse aqui, ó, por cima, ó. Aí ele vai ficar bem encaixadinho. Certo? Aí eu posiciono aqui, ó. E vamos atentar lá onde que tá a costura, que a gente sempre deixa pra trás. Às vezes ela fica tão difícil de ver, né? A gente não pode perder, tá? Então, ó, ficou assim, certo? Eu vou colocar essa tira de strass e aí eu vou passar aqui, ó, onde justamente está essa junção, certo? Eu vou começar lá por trás, tá aqui, ó, a minha divisão. Então, eu começo por lá e venho. Vou colocar cola quente. Gente, acabou minha bateria quando eu tava começando a colar aqui, ó. Então eu colei com cola quente essa parte da frente aqui. E aí, pra ela não ficar bamba, você tem que colar também essa parte de trás. Aí você puxa e cola, tá? Essa parte aqui que tem o tecido, o carapinha. Agora ele tá bem firme, tá? Pra finalizar, gente, eu fiz um laço, coloquei uma tag metálica, um chaton no meio, e aí a gente vai colar aqui, ó, pra posicionar na frente aqui da nossa ovelhinha, certo? Também cola quente é ótimo pra colar tecido. Certo? Então, ó, finalizada a nossa ovelha luxo, personalizado maravilhoso, né?